Olá, tudo bem? Na videoaula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse cesto, que ele é conhecido como um cesto cegonha ou cachepô pendurado. Além disso, tem diversos outros nomes. Eu conheço ele como um cesto cegonha. Ele é feito todo como fosse fazer um cesto, um cachepô normal. Só que quando a gente sobe, a gente vai usar aumentos, pontos normais e também pontos de diminuição, que faz com que esse desenho ele fique mais envergado para dentro. Esse tipo de cesto ele tem diversas utilidades. Ele pode ser colocado na maçaneta da porta com algum enfeite, pode ser pendurado na parede com alguma planta dentro, também pode ser usado como utensílio de casa, por exemplo, colocar grampos de roupa. Então ele tem diversos tipos de utilidades. Se você já gostou desse cachepô agora, antes de fazer ele, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Também compartilhe com todas as pessoas para que juntos possamos fazer muito crochê. Os materiais que iremos utilizar é um rolo de fio de malha, não vai ser usado todo o rolo provavelmente, uma agulha que se encaixe de um jeito que fique bem perfeitinho no fio e uma tesoura. Para iniciarmos a nossa cegonha, nós vamos começar com um anel mágico, tá? Então, o anel mágico, eu vou colocar a pontinha do fio aqui na frente da minha mão, assim, e vou, com o fio lá de trás, dar a volta até chegar aqui em cima de novo. Vou segurar com o meu dedão aqui e vou virar a minha mão. Agora, eu vou trabalhar o anel nessa parte da minha mão aqui. Eu tenho o fio preso e o fio solto. Vou colocar a minha agulha dentro do fio preso e vou trazer o fio solto pra cá. Mas só uma voltinha, não traz todo ele não, só uma voltinha assim. E aí vou segurar aqui em cima e soltar. Aqui atrás eu tenho o fio do rolo, aqui eu tenho o fio do final do rolo e o meu círculo mágico. Para travar isso aqui, eu vou, com a ponta da minha agulha, pegar o fio lá de trás e travar aqui na frente, ó. Esse aqui é o meu nó inicial dentro do meu círculo mágico, tá? A gente vai trabalhar aqui dentro do círculo mágico com pontos altos. Então, como o ponto alto ele é alto, eu vou precisar fazer mais uma correntinha para dar altura no ponto. Então, com a ponta da minha agulha, vou pegar o fio lá de trás e passar pelo meio da laçada que já está na minha agulha, assim. Aqui dentro desse meu círculo, eu preciso colocar ao todo 12 pontos altos. Lembrando que esse primeiro ponto já conta como um, mesmo ele não sendo um ponto alto e sim duas correntinhas. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto. Para fazer o próximo, eu sempre vou ficar com essa laçada na minha agulha. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou lacear a agulha no fio lá de trás e vou passar pelo meio do meu círculo, ó. Passou pelo meio do círculo, busca o fio com a ponta da agulha lá de trás e traz para frente, ó. Quando eu trago para frente, eu fico com 3 laçadas. Vou pegar o fio lá de trás, passar pelo meio das duas primeiras e tirar. Agora eu vou pegar o fio lá de trás de novo e passar pelo meio das duas últimas. Assim eu terminei o meu primeiro ponto alto, né? Aqui eu tenho um ponto, que é as correntinhas, e aqui é o meu segundo ponto. Então eu terminei aqui o meu segundo ponto. Esse fiozinho que tá aqui, ele sempre precisa ser levado junto. Não pode esquecer ele, senão dá errado depois na hora de fechar. Então, ele fica bem juntinho. E quando a gente faça, né, o ponto alto, ó, vou lacear e vou passar aqui pelo meio do meu anel mágico, preciso passar pelo meio dos dois fios. Então, eu tenho que travar aqui, ó, no fio, esses dois, tanto o círculo quanto essa voltinha. Para fechar o ponto, vou colocar, passar pelo meio das duas laçadas e depois pelo meio das outras duas. E vou repetir a mesma sequência até chegar em 12. Lembra que esse aqui conta como 1, então 2, 3. Já tenho 3, vou fazer o restante, daí eu volto pra gente continuar. Terminei os meus 12 pontos altos dentro do meu anel mágico e vou puxar esse fio pequenininho todinho até fechar toda essa voltinha aqui no meio. Pode puxar com bastante força, sem problemas. Para esconder esse fio, eu só vou puxar aqui, ó, para não perder essa laçada. E esse fio aqui, ó, que é o fio que eu puxo, né? Aproveito para puxar bem aqui. E eu vou escondendo ele até chegar lá em cima, tá? Então, eu vou escolher aqui, ó, pontos que ele fique escondido sem que ninguém perceba. Então, vou pegar esse aqui.
pode ser com uma agulha menor também. Tá, agora ele tá aqui em cima, ó, porque eu já vou esconder ele junto. Então, ó, eu tava aqui com a minha agulha, né, nesse último ponto. Esse aqui é o número 12, tá? Fiz toda a voltinha. Pra fechar, vou fazer o fechamento invisível, que é o seguinte. Vou puxar aqui o meu fio. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha, tá? Eu tenho uma correntinha aqui embaixo, outra correntinha, que são aquelas duas correntinhas que eu fiz no início, para dar altura. Então, eu vou vir no fechamento entre essa correntinha com esse ponto, que é esse V aqui de cima. Vou colocar a minha agulha entre esse V e esse fio eu vou levar lá para trás. Ó. Tá? Agora que eu levei lá para trás, eu vou colocar a agulha bem aqui, ó, nessa primeira parte e engatar esse fiozinho aqui. Daí eu vou puxar o meu fio do rolo para ele ajustar. Eu não vou fazer aquele acabamento invisível aqui, porque a gente precisa começar num lugar sempre para conseguir fazer o desenho da cegonha nesse caso, tá? Se você quiser fazer o acabamento invisível, pode fazer. Dá na mesma, só tem que pensar um pouco mais na hora de fazer os pontos. Então, eu não vou fazer aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem como que é a construção da cegonha. Tô com essas duas laçadas na minha agulha, vou pegar o fio lá de trás, que é o fio do rolo, e vou trazer aqui pra frente, tá? Trouxe aqui pra frente, vou fechar com uma correntinha, que é pegar o fio e passar aqui pelo meio. Pra dar altura, vou pegar o fio de novo e passar aqui. Esse fio, ele tá aqui, ó. Quando eu chegar aqui, vou começar a esconder ele. A próxima carreira, eu vou fazer inteira com aumentos. O que é ponto aumentado? É quando eu coloco dois no mesmo lugar. Aqui, ó, eu acabei de subir o meu primeiro ponto. Então, eu vou fazer um ponto alto nesse mesmo lugar. Ponto alto é laçar a agulha e vou colocar ela no mesmo lugar, ó. Vou trazer lá de trás pra frente. Vou ficar com minhas 3 laçadas. Para fechar, passo primeiro pelo meio de 2 e depois pelo meio de mais 2. Ó. Aqui eu fiz um aumento, por quê? Porque eu tenho 2 pontos nesse mesmo lugar. E eu vou precisar fazer isso em cada ponto dessa cegonha aqui, dessa carreira. E onde que estão os pontos? Aqui em cima, ó. Estão vendo que aqui tem um V, aqui tem um outro V, tem um outro V? Cada vezinho desse, eu vou fazer 2 pontos. Então, o próximo, ó, esse é o que eu tô, o próximo é esse V aqui. Então, é nesse V que eu preciso fazer o ponto, nesse buraquinho aqui. Então, eu vou lacear o ponto na minha agulha, porque assim é o ponto alto. Vou colocar aqui, ó, dentro, né, da onde é o próximo ponto. Vou trazer da altura. Fico com 3 laçadas e para fechar, passo pelo meio das 2 primeiras e depois pelo meio das outras 2. Aqui eu fiz um ponto alto. Nesse mesmo lugar eu preciso fazer mais uma. Então, vou fazer um ponto aqui, trago para frente e finalizo o meu segundo ponto alto nesse mesmo lugar. Aqui eu fiz um aumento. Aqui agora eu tô com esse fiozinho, ó. Esse fio eu já vou esconder. Como que eu vou esconder? Pro próximo ponto, que é esse aqui, vou dar a laçada, vou colocar o meu fio e antes de eu trazer esse fio aqui, ó, lá de trás, eu vou garantir que esse pequenininho ele esteja aqui em cima, ó, que assim eu consigo esconder ele. Então, eu vou pegar o fio, trago pra cá, ó, e aí esse fio ele fica entre a laçada da frente e o fio lá de trás. Então, quando eu fechar o meu ponto alto, que é pegando as 2 primeiras e depois as 2 segundas, ele fica aqui no meio escondido e ele vai andar aqui, ó, e eu vou esconder esse fio, eu não preciso cortar ele na cegonha. Aqui eu fiz um ponto, preciso fazer mais um aqui. Então, vou dar uma laceada na agulha e nesse mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto. Um e um. Um segredo para esse cachepô aqui, que é um cesto cegonha, é fazer os pontos frouxos, tá? Não faça os pontos muito apertados, porque senão ele não fica com um formato bonitinho depois no final. Cada pontinho aqui, eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos aqui, 2 aqui, 2 aqui, sempre escondendo esse fio. Quando chegar aqui, ó, eu mostro pra vocês como que a gente vai pra próxima carreira.
Se eu comecei com 12 pontos e aqui estou aumentando, precisa terminar com 24. Quando chegar aqui, precisa fazer os 24 pontos. Fiz a carreira inteira com pontos aumentados. Vou esticar um pouco o fio para fazer o fechamento. Mesmo lugar que eu fui aqui embaixo, ó. Tem as duas correntinhas que eu faço o primeiro ponto onde aumenta. Na horizontal aqui, vou colocar minha agulha de trás para frente, assim. E esse fiozinho vou levar lá para trás. Assim eu fecho a minha carreira. Tiro a agulha, venho na parte da frente aqui, ó, o fio que eu levei lá para trás, coloco a agulha e pego a laçadinha e coloco junto. Dou uma esticada aqui no fio para ele ajustar e traz o fio pela agulha aqui para frente. Beleza? Aqui então eu trouxe aqui para frente, para fechar eu faço uma correntinha, que é uma laçada dentro do que tá aqui, para dar altura, mais uma correntinha. Ó, viram? Agora a próxima carreira não vai ser todos aumentados. Nesse primeiro lugar aqui, eu vou deixar ele sozinho, com um ponto alto apenas, que essas duas correntinhas conta como meu ponto alto. No próximo, que é esse V aqui do lado, eu vou fazer um aumento. Então, vai ser um ponto aqui, ponto alto nesse lugar, e nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. Ó. Tá, então aqui eu tenho um sozinho e aqui um ponto alto. No próximo, um sozinho. Então, aqui, eu vou fazer um sozinho. E no próximo, um aumento, que é o quê? 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui é um ponto alto e aqui outro ponto alto. E assim eu vou continuar toda essa carreira. Um ponto sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. Como nossa carreira é toda com números pares, como eu comecei com um ponto sozinho, aqui, ó, que é o último, precisa vir com um aumento. Vou fazer toda a carreira, quando voltar aqui a gente continua. Terminei a outra carreira fazendo um ponto sozinho e um aumento. Como eu comecei com um sozinho, precisava terminar com um aumento. Para fechar a carreira, dou uma esticada no fio, pulo as duas correntinhas, venho no primeiro ponto da horizontal, coloco a agulha de trás para frente. Esse fio aqui eu levo lá para trás. Tiro a agulha e coloco ela no fio que eu levei lá para trás. Engato a voltinha e puxo o fio para ajustar. Daí aqui trago para frente como uma laçada, tá? Faço uma correntinha, mais uma correntinha, para dar a altura do meu ponto. Ó, aqui, bem aonde eu fiz essas duas correntinhas, eu tenho um ponto simples embaixo, um ponto alto. E aqui do lado eu tenho um aumento. Como que eu sei que é um aumento? Eu tenho um ponto aqui e os dois pontos eles estão no mesmo buraquinho embaixo. Então aqui eu tenho um aumento, no próximo eu tenho um sozinho e no outro eu tenho um aumento. Agora essa outra carreira vai ser assim, onde eu tenho um ponto sozinho embaixo, preciso fazer um aumento, e onde eu tenho um aumento eu vou ficar com um ponto sozinho em cada um dos aumentos. Aqui é onde eu tinha um ponto normal, então nesse mesmo lugar eu preciso fazer um aumento, que é colocar um ponto alto aqui dentro, para ficar um aumento nesse primeiro ponto, porque as minhas correntinhas contam como um ponto. Agora no próximo, que é esse aqui do lado, ele faz parte de um aumento, que é onde está esses dois. Então aqui eu vou fazer um ponto alto nesse ponto e um ponto alto no do lado, que é aqui. Ó. E no próximo, quando eu vou olhar, é um sozinho, então aqui vai ser um aumento. Para seguir a lógica, é só fazer um ponto aumentado e 2 pontos alto normal. Então, um ponto aumentado e 2 pontos alto normal. Tá, ó. Aqui ficou um aumento, 2 sozinhos. Um aumento, agora vão ser 2 sozinhos, um aumento, 2 sozinhos. Então, vou fazer tudo, quando chegar aqui do outro lado, a gente começa a fazer o fechamento da cegonha. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de deixar o seu like, isso me ajuda bastante. Terminei aqui minha carreira, fiz todos os pontos, né? Na sequência era um aumento,
dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos. Como eu comecei com aumento, precisava ter um ponto alto aqui, um ponto alto aqui. Agora eu vou fechar daquela mesma forma. Aqui, ó, na terceira correntinha, né, se for olhar por Vzinhos, um V, dois V, o terceiro V. Vou levar esse aqui lá pra trás. E nesse mesmo lugar coloco a agulha, ajusto e trago pra frente. Quando eu trago pra frente, eu dou uma correntinha e mais uma correntinha, como a gente veio fazendo sempre. Agora, eu quero mostrar pra vocês como que a gente vai começar a fazer o desenho da nossa cegonha, tá? Aqui tá o meu círculo, né, todinho pronto, que essa aqui é a base dela. Aqui vai começar a crescer reto e aqui vai começar a virar pra cima. Então, a gente precisa fazer um jeito pra isso acontecer. Bem reto aqui, ó, dessa parte vindo pra cá, nesse ponto aqui, vou colocar um marcador. Esse marcador me diz que quando eu chegar aqui, eu preciso fazer um ponto diminuição. Lembra que o aumento a gente coloca dois pontos no mesmo lugar? A diminuição é o oposto, eu vou pegar dois pontos e transformar em um, tá? E aqui em cima, eu vou fazer nesse mesmo lugar mais um ponto aqui para dar um aumento. Então, vou lacear o meu fio, coloco aqui no mesmo lugar, dou a altura e fecho o meu ponto alto pegando as duas primeiras e depois as duas segundas. Aqui eu fiz um ponto alto. No lado, tá? Bem aqui do lado, eu vou fazer mais um ponto alto. Agora não tem mais lógica, tá? Agora é para formar a cegonha. As outras carreiras tinha lógica, agora não. Aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto, um aumentado, na verdade, que é dois pontos no mesmo lugar. Então, aqui eu fiz um aumento, aqui eu fiz mais um aumento. Agora eu não faço mais aumentos, não. Em cada ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, vai ser sozinho. Então, aqui vai vir um ponto. No próximo, um ponto. E eu vou fazer esse tipo de ponto, que é tudo um sozinho, até chegar na minha marcação, que é bem aqui no meio. Quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês o que a gente precisa fazer. Dei a volta até chegar na marcação. E aqui a gente vê que ele fica, ó, retinho e aqui ele começa a levantar, porque é um ponto sozinho para cada ponto de base anterior. Se você não tem um marcador desses, não tem problema, tá? Você pode marcar com o próprio fio, fazer um nozinho aqui. Mas eu marquei com o marcador, cheguei nele, vou tirar ele. E os próximos dois pontos, eu preciso fazer uma diminuição. O que é uma diminuição? Eu vou juntar esses dois pontos num só. Como é um ponto alto, vou dar uma laçada aqui na agulha, vou passar aqui dentro, ó, do fio e vou trazer. E já vou passar dentro do outro e trazer também. E aqui eu vou finalizar passando pelo meio das três primeiras, fico com duas e das outras duas. Estão vendo? Eu tinha dois pontos e transformei em um só, tá bom? Então, aqui eu fiz a diminuição e agora eu vou continuar todo aqui do lado até chegar aqui com ponto baixo, um para cada um, tá? Vai começar a ficar apertadinho, mas é assim mesmo. Então, aqui, ó, no próximo, eu vou fazer um ponto alto sozinho. No do lado, um ponto alto sozinho. Eu vou fazer toda essa carreira. Quando eu chegar ali no último ponto, que é nesse aqui, eu mostro pra vocês que a gente precisa fazer mais um aumento. Eu dei toda a volta, né? Aqui, ó, tá a minha junção dos dois pontos. E quando eu chego aqui em cima, esse meu último ponto aqui, eu também vou fazer um aumento. Lembra? Eu comecei com um aumento, do lado fiz um aumento também. Aqui eu vou terminar com um aumento, que é fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui eu vou fazer dois pontos altos. Um. E mais um. Para garantir que essa partezinha aqui, ela vai ficar bem retinha, né, que ela não vai envergar, nesse mesmo lugar aqui, ó, que foi da onde eu saí,
eu vou colocar mais um ponto. Aqui vai ficar um ponto triplo, que é 3 pontos no mesmo lugar, é um aumento triplo, né? Tá, ó, é apertadinho mesmo. Então, ó, se eu seguir a carreira, vai ser tudo ponto baixo. Aqui, ponto aumentado, que é 2, ponto aumentado triplo, que é 3, e ponto aumentado 2. Depois tudo sozinho de novo. Para fechar a carreira, vou puxar aqui. Essa é a primeira correntinha, a segunda correntinha. Na terceira, que é a primeira na horizontal, vou colocar de trás para frente e levar essa voltinha lá para trás. Engata aqui na agulha e leva. Aqui atrás, então, eu vou tirar a agulha, vou colocar a agulha no fio que foi lá para trás e colocar a laçada dentro da agulha. Puxo para ajustar e trago aqui para frente. Quando eu trouxe aqui para frente, eu fecho com uma correntinha e mais uma correntinha para dar altura. Agora, o que a gente vai fazer? Ó, ele tá ficando no formato já de uma cegonha, ó. E a próxima carreira, a gente vai precisar fazer mais diminuições. Quando eu faço diminuição, ele fecha, ele enverga. Aqui vou continuar assim, sempre um ponto. Só que agora, aonde eu preciso fazer mais diminuições. Então, eu peguei aqui, ó, 3 marcadores. E eu vou colocar um aqui embaixo de novo. Então, ó, bem retinho onde que tá o ponto, ó. Bem aqui embaixo, eu vou colocar um marcador, que é aqui. Ó, bem reto. E aqui eu vou contar 7 pontos, que tá onde tá o meu, né? O meu ponto, o meu marcador, daí pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, vou colocar a marcação. Pronto. E 7 pro outro lado. Aqui é onde tá o meu marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui, vou colocar o meu terceiro marcador. Os marcadores sempre me falam onde que eu vou fazer diminuições. Então, eu vou começar aqui em cima. Quando eu chegar aqui, cada pontinho desse é uma diminuição, do jeito que eu expliquei antes. E aqui em cima, a gente continua sempre igual. Aqui, onde eu começo, vão ficar 3 pontos. E do lado um aumento, do lado um aumento, tá? Então, aqui, ó, esse aqui vai ficar aqui, vou fazer mais um aumento aqui. Então, no mesmo lugar. Aqui. Fiz um aumento. No do lado, um aumento também. Então, aqui no do lado, vou colocar um ponto. E mais um. No próximo, é tudo sozinho. Aqui é um sozinho, no outro também. Sozinho, aqui também sozinho. E todos eles. Quando chegar aqui, né, faz o ponto até aqui, daí tira. Quando tirar, faz uma diminuição com esses dois juntos. Aí no próximo, continua tudo com ponto baixo, ponto alto sozinho. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Quando chegar aqui, tira a próxima marcação e faz uma diminuição com esses dois pontos. Para continuar tudo sozinho, quando chegar aqui, faz aqui, tira a marcação e faz uma diminuição aqui. Tá? Quando chegar aqui em cima, ó, eu volto com vocês pra gente continuar. Já dei a volta, finalizei aqui. E aqui em cima vai ser o mesmo esquema que a de antes. Ó, né, eu fiz um aumento no início e um aumento do lado. Então, no último ponto, que é esse aqui, vou fazer um aumento também. Mais um. Tá? E aqui, ó, aonde eu tinha um sozinho, onde eu tinha um aumento, vou fazer mais um para fechar o triplo. Lembra que finalizava com 3? Então, para fechar o triplo, tá? E aí, essa ponta aqui, ela vai ficando mais para cima por causa desses aumentos aqui. Agora, a gente vai fazer a última carreira dessa cegonha. Então, vou puxar, vou vir aqui na correntinha, que é a terceira, vou levar esse pedacinho lá para trás. Quando chega ali atrás, eu tiro e coloco a agulha aqui.
assim. Aqui, vou trazer pra frente, né, como a gente sempre tá fazendo, e finalizo com 2 correntinhas para dar altura. Essa carreira agora vai ser o seguinte, eu vou contar aqui, ó, 10 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. E vou fazer uma marcação no 10º ponto. Fiz 10 pontos do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10º, vou colocar uma marcação. Essa parte da fechada aqui continua igual. Ou seja, aqui tem um ponto, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto também, porque eu preciso de um aumento aqui. E no ponto do lado também um aumento. Então, aqui, ó. 1. E mais um. E agora, o que vai acontecer nessa carreira, tá? Cada ponto aqui, ó, do lado desses 10 pontos, né, que agora são 9, vai ser sozinho. Um ponto em cada um. Quando eu chego aqui, ó, nesse ponto, eu tiro a marcação. E desse ponto até a outra marcação que tá aqui, isso aqui tudo vai ser ponto diminuído. Então, quando eu chego aqui, ó, eu faço um ponto diminuído com esses dois, depois um ponto diminuído com esses dois, um ponto diminuído com desses dois e assim por diante até eu chegar aqui, tá? Quando eu chegar aqui de novo, eu vou fazer cada pontinho um sozinho até chegar aqui em cima. Daí, quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês como a gente faz o fechamento com a voltinha pra segurar. Então, quando chegar aqui, ó, nesse pontinho onde tá a marcação, lembra que dessa marcação até essa marcação é tudo ponto diminuído. Olha, eu fiz toda a volta. A parte das diminuições, elas ficam mais esgarçadas assim mesmo, mas é normal porque a gente fez um monte de diminuições. Agora aqui em cima, nesse último ponto aqui, eu fiz só um ponto, tá? Se caso ele pedir mais pontos, pode colocar mais, mas a princípio um ponto só vai ser o suficiente, tá? Então, eu vou puxar aqui, vou vir nessas 3 aqui, levar esse pedacinho lá pra trás, como a gente vem fazendo. Nesse primeiro aqui, vou colocar a agulha e puxar pra ajustar. Tá? Pronto. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou trazer aqui pra frente. Opa. Né, o fio, assim como a gente faz todas as carreiras, vou fazer uma correntinha. Só que agora eu não vou fazer só uma correntinha, vou fazer várias. Então, eu vou fazer, se eu não me engano, são 10, ó. Eu fiz uma fechando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10 correntinhas e vou vir aqui no mesmo lugar, ó, colocar a minha agulha e trazer pra frente. Quando eu trago pra frente, eu já passo por dentro da correntinha que tava aqui, tá? Agora eu vou virar, ó, o trabalho e vou começar a andar na seguinte forma. Eu tô com a minha agulha aqui e o meu fio, ele tá aqui atrás, estão vendo? Eu vou buscar esse fio. Esse fio, na verdade, ele estaria aqui dentro, ó, como se fosse um círculo mágico, tá? Eu busco esse fio aqui pra trás, ó, trago como uma laçada aqui pra frente e aqui eu fecho um ponto baixo. Coloco a agulha dentro dessa voltinha que eu fiz, trago e fecho com um ponto baixo. E eu vou enchendo aqui de pontos baixos até completar tudo. A princípio, como fizemos 10 correntinhas, vai dar 10 pontos baixos aqui dentro. Mas se precisar colocar mais, para ele ficar bem cheinho, é só colocar mais. Isso aqui fortalece aquela voltinha
para pendurar a cegonha em algum lugar que você quiser, tá? Então, eu tô quase terminando aqui. Aqui o último. Ficar essa voltinha aqui, que dá pra abrir assim, ó, e deixar ela mais abertinha, mais fechadinha, do jeito que quiser, tá? Esse último ponto aqui, eu vou terminar com um ponto baixíssimo. Então, eu vou vir aqui dentro do próprio cesto, pegar o fio e passar por dentro desse mesmo, fechando com ponto baixíssimo. E agora eu vou pegar um pedaço do fio, vou cortar um pedação do fio. E aqui na agulha eu vou puxar todo esse fio aqui pelo meio. Quando a gente olha o cesto, a gente vê que ele tá bem molengo, essa parte ligado aqui. Por isso que eu vou utilizar esse fio aqui. Eu não amarrei, eu não dei um nó. Talvez dá pra dar um nó aqui, ó. Pega essa primeira correntinha aqui, puxa o fio, segura aqui. Pra garantir só que ele não vai puxar. E aqui por dentro eu passo de novo e aperto bem pra fechar como um nó. Pronto, tá? E todo esse fio aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou enrolar aqui, ó. Eu vou enrolar tudo aqui em volta, várias vezes, bem firme, pra ele ficar bem firme aqui. Se quisesse, se quando você olha ele tá um pouco torto, pode prender junto um pouco dessa voltinha aqui, ó. O importante é deixar ele bem simétrico, com essa volta aqui, de cima, com a parte de baixo, tá? Então, aqui eu vou amarrar bem firme. Daí, assim que eu terminar de amarrar tudo, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou dar o nó. Eu amarrei aqui, e se perceber, eu também coloquei eu amarrei um pouco junto aqui, ó, nessas duas carreiras. E a gente pode fazer isso para ele já começar a envergar aqui, ó, sem ficar aberto e se cair alguma coisa que for usar aqui na cegonha. Então, eu simplesmente fiz isso aqui. E aqui embaixo, ó, onde eu tenho as fileirinhas prontas, eu vou colocar a minha agulha, talvez pode pegar uma agulha menor, vou passar pelo meio e vou fazer um nó. Aqui, ó, vou buscar esse fio. Puxar bem para dar o nó. Tá? Aí, depois que eu dei o nó, eu vou correr um pouco nos fios aqui por dentro, ó. Vou escolhendo alguns fios e vou levando aqui por dentro. Por exemplo, esse aqui. Isso aqui garante um mais tempo do nó. Se caso o nó abrir ou alguma coisa assim, arrebentar, isso aqui vai segurar por um tempo, tá? Então, eu vou andar mais um pouquinho aqui, até aqui mais ou menos, ó, escondendo. Quando eu chegar aqui, eu corto o restante do fio. E assim tá pronta a nossa cegonha, tá? É só pendurar ela em qualquer lugar que você quiser, que ela tá prontinha. Então é isso. Essa foi a videoaula do cachepô cegonha.
Se você gostou, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo apoiando essa ideia de cachepô pendurado. Também não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Ah, e quando você terminar de montar o seu cachepô, pode me mandar uma foto. Se você quiser, pode mandar no meu e-mail que está aqui embaixo, lcrochê.contato, ou você pode também me seguir nas redes sociais e me mandar a foto por lá. Eu vou ficar muito feliz em ver o seu resultado. Abraços e bom crochê!